estou aqui com a doutora Josefa, que é psicanalista, e ela vem falar hoje sobre medo de dentista. Quem não tem, né, doutora Josefa? A maioria dos pacientes tem medo de dentista e isso é um empecilho para que eles possam estar tratando e estar melhorando sua autoestima, melhorar a função, como a gente falou agora há pouco, que também o lado psicológico faz com que esse paciente não venha nos procurar. Fala um pouco desse paciente com medo para a gente. Bom, o medo é humano, né? Todos nós, desde que nascemos, sentimos medo. Só que o medo se potencializa de acordo com a agressividade. Né? Quanto mais agressiva a pessoa for inatamente e não tiver uma lapidação desde o início, maior será o medo. Né? Então, isso se personifica na relação com o odontólogo. Né? Ele acaba vivendo essa experiência de sofrimento com o paciente. Né? Eu tenho relatos de pacientes que dão volta no quarteirão e vão embora, passam na frente da clínica ou que perdem o sono no dia anterior à consulta. Alguns até relatam que acabam tendo problemas intestinais, dor de estômago, tudo proveniente do medo de vir, do medo do barulhinho, do motor. Então isso é um pânico, né, para esse paciente e é muito ruim. E tem solução? Tem solução, precisa de tratamento e de conduta técnica do odontólogo, né? É muito importante, em primeiro lugar, assim, se for criança, tem técnicas atuais que o odontólogo usa através de desenhos, né? De contador de histórias, que vai, assim, de alguma forma, fortalecendo o vínculo com essa criança, né? Consequentemente, o medo vai diminuindo, porque ao a criança contar a história ou desenhar, ela vai se sentindo mais aliviada, porque ela vai expressando, né, a dor e o medo. Que joia! E aquela história que a mãe fala, se você não ficar quieta, eu te dou uma injeção. Isso é muito prejudicial para a nossa área da saúde, não só o dentista, mas também para o médico, né? Então, esses termos de estar usando algo para bloquear a criança com uma injeção, ou falar, claro, brincando, isso é muito triste. A pessoa fica depois com medo no futuro de dentista, a hora que você vai mostrar uma anestesia, já causa aquele pavor, né? Então, isso é muito em função... Isso é um crime, vamos dizer assim, né? Uma mãe que trata o filho dessa maneira, né? Promovendo mais medo, como eu disse no início, o medo é natural do ser humano, né? Agora, dependendo como é vivido isso na relação familiar, eu penso que o desdobramento não é muito bom, muito satisfatório. E aquele medo adulto, por exemplo, eu posso dar um exemplo pela minha mãe. A minha mãe tem 68 anos e ela tinha, mesmo eu sendo a dentista, ela tinha um pânico, porque na cabeça dela, não é porque eu sou a filha dela, mas eu sou a dentista, eu não estou ali como função de filha, né? Eu estou com uma função de dentista. E ela relata, ela falava, filha, eu começo a transpirar, eu fico com muito medo. E a gente foi trabalhando, ela fez terapia, mas ela tinha muito pavor de tratar. E por fim conseguiu, fez os implantes, hoje está super feliz, a autoestima renovada. Mas é muito comum pacientes mais adultos relatarem desse pavor. E eu acho também que nós, dentistas, também às vezes temos um pouco de culpa, às vezes por não ouvir tanto o paciente ou enxergar que aquele paciente tem medo. Porque geralmente o paciente que tem medo, ele não relata, eu tenho medo. A gente vai descobrindo no decorrer do tratamento dele, pelas faltas, até pela ânsia. Eu vejo pacientes que têm muita ânsia, é como se fosse uma negação ao tratamento odontológico. Ou uma representação do horror que ela viveu desde o início. Sim. Aquele trauma lá da infância. É uma reedição, digamos assim, de todas as angústias iniciais do desenvolvimento humano. Né? Então, a criança que não teve uma boa relação com a mãe, inicialmente, uma boa relação na amamentação, então, com o desmame. Sim, ela no início do desenvolvimento humano. E isso se representa na vida adulta, no resto da vida. Enquanto não houver um bom tratamento adequado que dê conta da pessoa reviver e transformá-la,
todas essas angústias. Então, quer dizer, tem solução se a pessoa quiser e tem técnicas, vocês como psicanalistas, de estar revertendo todo esse quadro. Sim, como todas as patologias, como todas as dificuldades humanas, né? Uma boa análise sempre é muito indicado. E numa conversa que nós tivemos há um tempo atrás, eu estava muito preocupada em relação, eu amamentei os meus filhos, claro que não exclusivamente porque eu tenho trigêmeos, mas foi uma das minhas preocupações. E a gente, batendo um papo, eu falei com você da fase oral, né, da parte de desenvolvimento dos músculos, e você me falou algumas coisas que eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, da importância para a vida adulta, como você mesmo disse, dessa relação de amamentar, da criança ter a fase oral colocada com muito carinho com essa mãe. Então, o vínculo amoroso, né, é o início, é todo o início. Tudo, aquele olhar da criança mamando ali, olhando pra gente. O olhar da mãe, né, digamos assim, terapêutico pro resto da vida, né, que estimula a capacidade da pessoa ser amorosa. Como mesmo, né, que você falou aquele dia pra mim, que a voz era como que era? Até Josefa, mamanhês? A mamanhês, né? A mamanhês. Aquilo me chamou a atenção, ficou na minha cabeça, eu falei, olha, a voz da mãe é um canto para a criança, achei tão lindo. Esse cantar, né, que é o cantar mesmo, que todas nós mães vivemos com os nossos filhos, né? É de tratar o bebezinho de um jeito carinhoso e aquela voz meiga que a mãe precisa ter com o bebê, né? Vai, de certa forma, estimulando essa capacidade de amar, a pessoa tendo mais segurança, né, diante da vida, se sentindo mais protegida. Então, ela acaba sendo um adulto mais completo até para o trabalho, porque ela tem mais segurança numa entrevista de trabalho, como a gente havia dito, que uma pessoa também bem realizada, que ela faça um tratamento odontológico, ela vai ter uma autoestima muito, muito elevada. Isso faz com que ela sorria mais, ela seja uma pessoa mais feliz. Sim, porque a boca, né, é a porta de entrada para todas as relações, né? É o falar, né? É a expressão, né? Então, isso já aparece desde o início, porque um bebezinho, qual é a primeira forma dele se comunicar? É pela boca, né? Ou é gritando, né? Mordendo, pedindo pra mamar. Então, ele vai se expressando e essa relação com a boca é pro resto da vida. Então, para aqueles pacientes os meus pacientes maduros, que eu costumo dizer que, sim, que tem esse trauma, que possam estar procurando ajuda e que tem condições de estar revertendo esse quadro e que ele possa se sentir mais feliz com a autoestima elevada e que venha buscar um tratamento odontológico, porque isso é para o bem-estar dele. E em conjunto com os outros profissionais da área, como no caso da psicanálise, a gente possa melhorar a sua qualidade de vida. Malu, hoje, através de uma conversa muito descontraída, tivemos a doutora Josefa Trento, psicanalista. Trouxe muitas novidades em relação ao medo e outros assuntos. Se vocês quiserem mais informações, www.dentespa.com.br.